Uma empresa pode vender mais, faturar mais e ainda assim ficar com menos dinheiro no caixa. E quando isso acontece, a primeira reação ela costuma ser: vamos vender mais, precisamos vender mais. Só que esse justamente pode ser o erro, porque nem toda venda tem a mesma qualidade e algumas vendas exigem mais caixa do que elas necessariamente geram. E uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração é que faturamento é importante, mas faturamento não é caixa. Sem venda, obviamente, não existe empresa. Só que faturamento sozinho não diz quanto dinheiro aquela venda realmente deixou disponível para o negócio. Imagine você vender 1 milhão na empresa, parece ótimo, maravilhoso, mas você sabe quanto sobrou de margem? Quanto aquele cliente de fato vai pagar? Quanto estoque foi necessário comprar antes para gerar essa venda? Quanto tempo levou para produzir e entregar? Quais impostos essa venda gerou? E quanto caixa que já está comprometido com juros, amortizações ou antecipações dessa venda? Entre vender e receber, que boa parte da história da empresa ela acontece. O problema não é apenas quando a empresa vende, é quanto daquela venda consegue atravessar o negócio e chegar no caixa de fato. E existem 5 lugares onde o faturamento ele deixa de virar caixa. Eu olharia principalmente para os seguintes 5 pontos. Primeiro de todos é a margem. A empresa ela pode aumentar faturamento, dando desconto, aceitando mix ou absorvendo um aumento de custo. A receita ela sobe, mas o resultado daquela venda piora. Outro ponto que deve ser analisado é o prazo. A venda aconteceu hoje, mas o cliente paga em 30, 60, 90, 120 dias. Enquanto isso, salário, fornecedor, frete, imposto, eles não esperam. Você tem que pagar o custo no mês. Venda sem olhar prazo pode transformar crescimento comercial em necessidade de capital de giro. E o terceiro é o estoque. Para vender mais, muitas empresas precisam primeiro comprar mais matéria-prima, produto para revenda, produzir mais, carregar mais produto, carregar mais estoque, ou seja, o caixa sai antes da receita entrar. E quanto mais longo esse ciclo entre compra, produção, venda e entrega, mais dinheiro o crescimento ele exige. O quarto fator são os impostos. Não estou dizendo que o imposto é problema. Eu estou dizendo que ele faz parte da economia daquela venda. Preço, margem, fluxo de caixa, eles precisam considerar corretamente quanto e quando os compromissos tributários são pagos. O quinto é a dívida. A operação pode até gerar caixa, mas os juros, amortizações, antecipações podem consumir uma parcela relevante depois que essa venda ela é concluída. Por isso, olhar apenas para o faturamento pode produzir sim uma sensação de performance e que o saldo bancário ele acaba não confirmando. E é aqui que aparece uma resposta muito comum quando o caixa aperta. Precisamos aumentar as vendas. Às vezes sim, mas antes eu gosto de perguntar: vender mais do que? Para quem? Com qual margem? Qual prazo? Exigindo quanto de capital de giro? Porque se a cada um real novo de faturamento exige mais dinheiro para financiar estoque, produção e cliente, crescer necessariamente aumenta a pressão antes de aumentar o caixa. Antes de pedir para o comercial vender mais, descubra que tipo de venda a empresa precisa vender mais. E tem situações que proteger o faturamento pode destruir caixa. Imagine 2 clientes. Um compra R$ 1 milhão, mas exige desconto, pagamento alongado, 90 dias, demanda de estoque, consome capacidade da operação e ainda costuma atrasar esse pagamento. Aí você tem outro cliente que compra 700 mil. Tem uma margem melhor, paga em 30 dias e gera uma operação muito mais previsível. Olhando apenas o faturamento, o primeiro ele parece sim, de fato, mais importante, é o número absoluto. Mas hora que nós quebramos a análise olhando margem, capital de giro, geração de caixa, a conclusão ela pode ser completamente diferente. É outra. E isso não significa sair demitindo o cliente ou vender menos ou cortar algumas contas. Significa entender uma coisa simples. Nem todo faturamento tem a mesma qualidade. Por isso, quando o caixa está pressionado, eu não perguntaria apenas quanto podemos vender. Eu perguntaria que venda queremos colocar para dentro da empresa, porque o faturamento ele mede o movimento
e o caixa ele mostra a capacidade de continuar decidindo, de continuar existindo a empresa. Se o faturamento cresce e o dinheiro não aparece, eu evitaria começar pela pergunta: como vender mais? Eu começaria perguntando onde estamos ganhando dinheiro, onde estamos apenas aumentando o faturamento, quais clientes exigem mais capital de giro, quais produtos realmente geram margem. Quanto tempo existe entre colocar o dinheiro na operação e receber de volta? Quanto do caixa operacional está sendo de fato consumido pela dívida? Porque é aí que a venda deixa de ser apenas uma responsabilidade do comercial, ele passa a ser uma decisão da gestão. Uma venda boa, ela não termina no faturamento, ela precisa sobreviver à margem, ao prazo, ao capital de giro. Uma empresa boa, ela pode estar vendendo bastante e ainda assim sentir que sempre está correndo atrás do dinheiro. Isso não significa automaticamente que falte venda. Pode significar que existe dinheiro demais preso entre comprar, produzir, estocar, vender e receber. Ou que a margem daquela venda simplesmente não é o suficiente para sustentar toda a estrutura e os compromissos que a empresa tem. Por isso, antes de colocar mais volume dentro de uma operação que já está pressionada, é necessário entender a qualidade desse volume. Vender mais é crescimento de faturamento. Vender melhor é crescimento de gestão. Faturamento mede movimento. Caixa mostra a capacidade da empresa de continuar decidindo e existindo.